Né? Queridos, glória a Deus, né? Eu sei que o Senhor continua falando, vou tentar ser bem prática com vocês agora. E queria falar um pouquinho com vocês até do que nós passamos, né? Nós passamos um tempo de pandemia extenso, de 2 anos aí, e às vezes eu olho e falo, nossa, Deus sabia mesmo, né? Porque nós ficamos aí quase 2 anos em casa, todo mundo fechado junto, né? Daí nem se você não quisesse mais aquela mulher, aquele homem, você ia ter que ficar 2 anos grudado, né? Teve que ficar o home office, né? Então a gente ficou com um filho, com um marido, com casa, com todas as questões. E como isso trouxe luz para a nossa casa, foi ou não foi? Nunca enxergamos tanto a nossa realidade como no meio de uma pandemia. Todas as nossas dificuldades, as nossas questões foram escancaradas, sim ou não? E se tem algo que nós descobrimos muito bem nesse período, foi que os filhos são nossos. Né? Acho que isso nós descobrimos com todas as letras. Nós vimos muitas pessoas começarem a dar valor para a moradia, teve reforma, o material de construção enriqueceu na pandemia, né? Por quê? Porque a experiência é prazerosa, precisa arrumar casa para ter uma experiência boa, e um monte de gente com casa reformada, o casamento ainda não estava. Daí no 2º ano, mesmo com casa arrumada e daí bem decorada, teve que resolver o casamento. Né? Por isso que Deus deu 2 anos de pandemia. Estou brincando. Um para o povo deixar, né, querer arrumar a casa, o outro para resolver de verdade a família. Então a gente começou a se deparar com isso. Né? Questões financeiras, questões de cuidado, questões de demanda, todos que enfrentaram dificuldades, naturalmente fizeram uma autoavaliação, porque Deus é um Deus de família. Tudo começa na família, né? A gente estava vindo para cá, daí falei, lendo a Bíblia, né? No caminho ganhando tempo. E daí estava lendo ali o livro de Esdras, e daí vai falando, né, que as famílias foram deixando a Babilônia, e fala lá, família, fulano de tal, tantas mil pessoas, família. Falei, gente, eu nunca tinha reparado nesse versículo, da outra pregação. E daí eu estava vendo isso, o Senhor é um Deus de família. Ele nos ama, Ele pensa de uma forma intergeracional. Estava falando com a irmã lá embaixo, que falou, nossa, eu vim aqui achando que você ia falar só de mãe, pai, né? Mas a gente fala de relacionamentos. Quando eu falo sobre, olha, não quer mais valorizar o passado, nós precisamos valorizar esse passado, nós precisamos valorizar avós, avós precisam valorizar o poder do conhecimento, da sabedoria, da experiência, da bênção. Não podemos perder tempo. Né? Chegou para abraçar, pede a bênção aí que eu vou abençoar. Não perde tempo. Marca o coração, libera uma unção, libera uma bênção, explica o que é importante. E depois disso tudo que nós vivemos, então nós descobrimos que os filhos não são da escola, eles não são do judô, eles não são da natação, eles não são do que a gente põe no extracurricular, né? Vou lembrar da robótica, da aula de culinária, né? Da moça que ajuda que não vem mais. Não, eles são nossos, o esposo é nosso, a esposa é nossa, os filhos são nossos. Eles não são de lugar nenhum, eles são nossos, eles são o nosso fruto, eles são um ramo da nossa árvore, né? E como eu já escrevi uma vez, eles também não são e não devem ser filhos do quarto. Quem já leu esse texto meu? Não são do quarto. Não são da tecnologia, nossos filhos não são do celular, do tablet, do youtuber famosão, né, da Instagramer legalzona, não. Eles são nossos. E eles não são também do futuro. Eles são do agora, do já. Né? Eu gosto de um versículo de Provérbios que diz que até a criança se dará a conhecer se a sua obra for pura e reta. Nossos filhos têm sido conhecidos como? Como os nossos filhos têm sido conhecidos na casa do vô e da avó, do tio, da tia,
do vizinho, da vizinha, da escola, como os nossos filhos têm sido conhecidos. Porque a Bíblia diz que eles serão conhecidos se a obra deles for pura e reta. Como os nossos adolescentes têm sido conhecidos? Como esses meninos têm se comportado? Ajuda na hora do bullying, fica quieto, dá uma risadinha, aceita pornografia, o GIF no celular, ou ele vai lá e fala: ô galera, tá pegando pesado aí, ó, né? Ou ele vem para o pai e para a mãe e fala: pai, tá osso aqui, ó, todo dia assim, o que eu faço? Filhos se dando a conhecer. Dificuldades nós temos inúmeras, mas nós somos uns dos outros. Olha que coisa maravilhosa, né? Olha que lindo. Esse tempo aqui, faz 21 anos que a gente pesquisa a história da família do meu pai. E depois de 21 anos, né, fuçando, escrevemos a história toda e publicamos um livro com toda a história da nossa família. Conseguimos juntar os 10 irmãos do meu avô e fizemos aquela árvore genealógica plotada. E olhando aquilo lá, eu falava: Senhor, que honra poder ter feito um trabalho desse. E entender porque há princípios bíblicos nisso. Eu sou cristã. Meu tio que fez todo esse trabalho com mais afinco é cristão, mas a grande maioria ali não é. E quando eles viram todo esse trabalho, eles odiaram. Não, né? Todo mundo ficou como? Emocionado, feliz. Todo mundo quis pagar para ter um exemplar. Por quê? Porque quando é do nosso sangue, da nossa família, aquilo nos mobiliza emocionalmente. Tá, isso eu acho que Deus já implantou lá dentro do nosso coração. Então nós precisamos entender que toda a rotina da nossa casa, todo o horário que antes funcionava tudo para fora, veio para dentro e abriu os nossos olhos para os relacionamentos. Estamos voltando à vida normal, mas eu gostaria de fazer um convite a você. Não terceirize mais os seus filhos. Não terceirize mais. Traga para a igreja, leva lá para o Ministério Infantil e fala: tia, como eu posso te ajudar? Chegou na escola, como eu posso me envolver? Conselho de escola, 25% do conselho de escola é formado por pais de alunos. Quem participa aqui de conselho de escola? Quem já pediu para participar? Mas está todo mundo assustado com o que estão ensinando dentro da escola. Cadê os cristãos tomando lugar onde deveriam? Estamos terceirizando os nossos filhos, saindo dos lugares que deveriam ser essenciais. Essa semana, lição de casa. Vai todo mundo para a escola perguntar como é que faz para participar do conselho. Porque se a gente estiver lá participando, falando, ajudando, com certeza que ele será um bom ambiente para os nossos filhos também frequentarem. Amém? Então a gente não pode negar que essa rotina que dá o recorte na nossa vida, muitas vezes foi terceirizado. E agora nós entendemos então que eles são um presente, uma herança, nossa maior riqueza, que o amor não é fantasioso, não é infantilizado, não foi isso que eu acabei de falar com vocês? É real, é sacrificial. Nossos filhos não são um projeto de vida dessa mentalidade mundana, dessa cosmovisão mundana, mas são um projeto de Deus, no qual nós somos cooperadores do reino e precisamos investir com afinco na vida dessas crianças. Tem um versículo que eu amo, de Romanos, que diz que a criação, ela tem uma ardente expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Olha que coisa poderosa. Que a criação
tem uma ardente expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Dessa porta para fora, há uma ardente expectativa para que nós nos manifestemos. Em Hebreus, no final do capítulo 11, diz assim, daquela lista imensa, né? Todos os heróis da fé, que a gente olha e fica, uau, admirado. E termina o capítulo assim, mas todos eles não alcançaram a promessa. Mas olha o que diz na parte B. Tendo Deus preparado coisas para nós, a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Você está entendendo como Deus pensa? Deus chama uma geração, pede para fazer um pedaço, para outra fazer outro pedaço, para outra fazer outro pedaço, para outra fazer outro pedaço, e escreve para nós que todos esses heróis da fé, sem nós, sem eu, sem você, não completa a obra que Ele tem. Deus precisa que nós, Ele não precisa da gente para trabalhar, mas é propósito dEle, desejo, que a gente se manifeste como filho e enxerte isso no coração dos nossos filhos. Eu falo para os meus filhos, eu falo, meus amores, vai com Jesus, porque Deus tem coisa para fazer lá, que só depende de você. Quando nós mudamos várias vezes de cidade, né? E daí todo mundo pergunta, eles sofreram muito? Eu falei, não, de fato, tem uma saudade da casa, da igreja, dos amigos, tem uma saudade. Mas se eu falar para vocês que meus filhos sofreram, eu estaria mentindo. Porque eu falo, e para onde Ele vai levar nós agora? O que Ele tem para a gente? Tem projeto de Deus para nós lá. Tem unção de Deus. Eu brinco com eles, às vezes seus namorados estão tudo lá. Né? Eu brinco, mas vai que é. Projeto, propósito de Deus para a nossa família. Não adianta chorar. Vamos trabalhar para cumprir. Porque há uma ardente expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Né? Minha sogra teve câncer. E o médico falou assim, ó, ou morre do câncer ou morre da cirurgia. O que vocês vão escolher? Daí a gente falou, melhor morrer da cirurgia, né? Porque pelo menos nós tentamos, né? E minha sogra foi lá para a cirurgia. E depois viveu, propósito de Deus. Daí teve que fazer químio, rádio, e ela ia para o hospital. E ela ia fazer o quê no hospital? Evangelizar. Mas pregava para o hospital inteiro. Pregava para todo mundo. Falava de Jesus para todo mundo. E o médico chamou a gente e falou assim, olha, a senhora só não faleceu porque a senhora gosta mesmo de viver, né? Acha mesmo que você vem aqui para o hospital para pregar, né? Ela falou, eu acho mesmo. Acho que Deus me deu o câncer para pregar. Querido, tem coisas que Deus nos leva para lugares para pregar. Não vamos perder as nossas oportunidades. Há espaços onde o Senhor precisa de nós. Há lugares onde o Senhor precisa de nós. Há espaços onde a nossa voz precisa falar. Eu lá no Instagram neguei vários anos. Postava, você ia correndo. Era contra, preciso confessar. Pensa numa futilidade, eu achava. Roubo do inimigo, né? Verdade. Não era consumidora de nada disso. E o Senhor aqui, ó, abre a boca. Hoje eu vejo o quão poderoso é aquilo lá. Vozes que o Senhor precisa de mim naquele lugar. O Senhor precisa da nossa manifestação. Como nós fazemos isso? Dando valor para esse projeto de Deus que chama família. Projeto de Deus, família. Precisamos resgatar, então, o valor dos filhos, o sentido de herança, o sentido de que há um DNA de Cristo impresso na nossa geração, na nossa casa, nos nossos filhos, e nós precisamos olhar neles, olhar por eles e falar,
Tem um projeto de Deus que começou em mim e continua em você. Restaurar o sentido de dignidade, de dar valor para. Tem um monte de defeito. Meus filhos têm vários. Tenho certeza que você tem a lista de cabeça dos seus. Mesmo assim, tem um propósito grandioso para o Senhor fazer na vida deles. Salmo 119, 37 ou 38 diz: desvia os meus olhos das coisas inúteis. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Me leva a olhar para o propósito que o Senhor tem na vida do meu filho, da minha filha. O que o Senhor tem para fazer na vida deles, qual a prioridade, no que eu tenho que investir, como tem que ser o meu jeito de falar, de ensinar, de cuidar, de amar, o que não pode faltar no coração desses filhos, para serem os Davis, os Samuéis, os Josués dessa geração. Por que a gente fala tão bem de Davi, Josué, Samuel, Daniel, e dos nossos não? Se lá em Hebreus está dizendo que eles, sem nós e nossos filhos, não seriam aperfeiçoados. Precisamos dar de fato valor aos nossos filhos, entender que há um propósito que precisa se cumprir na vida deles. Eu sei que tem dia que dá vontade de, botar, como que chama, aquelas fitas, da adere bem forte assim na parede com eles e colar lá e não sai daí. Mas o Senhor quer eles ativos, dando trabalho, Então hoje eu quero facilitar a sua vida, tá bom? Quem quer facilitar a vida? Então eu vou falar com vocês algo que eu já falo lá no Instagram, mas Deus tem nos dado oportunidades de focarmos. Fala comigo, vou focar. Então eu vou ensinar hoje sobre as 5 regrinhas inegociáveis. Quem que falou que queria ouvir, que eu ouvisse, mudou minha vida? Mariana que falou para mim, Veja, a gente enlouquece, não enlouquece? Não, só eu, gente, só eu, fiquei no vácuo aqui, Quem enlouquece? Faz, sim, eu, obrigado, sei que era só eu. A gente enlouquece e a gente perde o rumo, a gente perde o prumo, a gente perde a noção do que é importante ou não na nossa família e no nosso lar. Então hoje eu vou falar sobre 5 coisas que são inegociáveis. Primeira delas, saúde é inegociável. Está pirando na sua casa, vai voltar na sua casa, vai botar lá a listinha que tem que ser, eu vou ensinar vocês, tá bom? Então, para de ficar falando 1 milhão de coisas todo dia, toda hora, e perdendo a cabeça, e por causa disso o seu humor fica como? Fica bom o humor? Quem briga aqui, marido e mulher, pai, filho? Todo mundo. Gente, nosso humor precisa estar debaixo desse equilíbrio do Espírito Santo. Nosso humor precisa estar debaixo da palavra de Deus. Irai-vos, mas não. O sentimento é livre. Eu falo isso lá também, é livre. Mas a ação, ela é limitada. Pare, sentiu, o humor mudou. Primeira coisa, estou morrendo de raiva da minha mulher. Por quê? Por que eu estou com raiva dela? Por que o meu humor mudou? Espírito Santo, fala comigo. Primeira coisa. Quantas brigas teriam sido evitadas? Quantos desgastes e problemas? Filho, subiu tudo. Espírito Santo, fala comigo. Como eu falo. Segura e vai. Então, o que eu falei? Segurança ou saúde? Saúde. Primeira coisa, saúde. Inegociável. Não vou comer brócolis. Envolve a saúde? Pode não comer saudável? Não? Pode comer porcaria à vontade? Pode ou não? Inegociável. Então, saúde é algo inegociável numa família.
O Jonatas, quando eu casei, tinha alergia. Não podia comer carne, um monte de coisa. Vou dar amendoim revestido de corante verde. Fala, Jesus, vai falando, Senhor. Não! Não pode. A saúde do marido é inegociável, a saúde da mulher é inegociável, a saúde dos filhos é inegociável. Saúde física, vai tomar injeção, vai tomar remédio, vai para o hospital. É saúde? Então é inegociável. Parem, vou falar feio, de ser frouxos. Frouxo, solto. Inegociável, ok? Preciso falar gritando? Preciso bater? Preciso falar porque você não obedece? Você é terrível? Preciso falar desse jeito? Não, repita comigo, não. Porque lá dentro de você existe uma verdade firme. Não negocio saúde. Simples assim. Cara de paisagem. Vamos fazer cara de paisagem? Cara de paisagem? Eu não vou inegociável. Filho adolescente. Não vou estudar 1 hora por dia. Doeu. Sim, hábito de estudo. Porque cuida da vida. Não, esse aqui é educação, pulei. Vou ficar só na saúde. Então, ir no médico, tomar remédio, ter uma alimentação saudável, saúde física, mental e virtual. Posso ter privacidade no celular? Por quê? Saúde virtual. Posso jogar 5 horas seguidas? Não. Saúde mental, não pode consumir. Nem eu maratonar a série da Netflix de madrugada. Tá ligado? Não. Saúde mental. Então, é inegociável. E do seu casamento também. Então, tudo que envolve saúde é inegociável. Então, você vai pôr lá, saúde física, mental, emocional. Por isso que a gente não grita. Por isso que a gente não acusa, por isso que a gente não critica, por isso que nós não humilhamos. Saúde emocional e mental. Vai falar, essa palavra ofende, agride, saúde emocional é inegociável, ok? Está comigo? Segundo ponto, segurança física e virtual. Pode ter um monte de conta de e-mail? Não pode, não precisa. Porque você tem só uma vida, só um corpo. Hoje, não é, lembra que eu falei lá? Desconstrução, não é essa mentalidade? Fragmentar, desconstruir. A experiência tem que ser gostosa. Vocês lembram que eu falei anterior? Se a experiência tem que ser gostosa, eu estou com uma cara horrorosa, eu crio um avatar. Quem está entendendo? Porque eu preciso ter uma experiência prazerosa em qualquer lugar. Então eu crio 10 e-mail, 10 contas, eu ponho 1000 filtros. 1001 não vai ter filtro que chegue para a insatisfação do homem. Não vai ter filtro. Porque a hora que você sair do celular, o espelho é real. Você é só você. Então a segurança física e virtual é inegociável. Pode ficar sozinho no prédio, no condomínio, descer e ficar lá largado o dia inteiro, ir na casa dos outros que você não conhece? Pode. Segurança física dos seus filhos, inegociável. Então, saúde, tem que terminar às 9, certo? Saúde e segurança, então vou correr. Terceiro ponto, educação inegociável. Tem que ir para a escola, tem que fazer prova, tem que estudar. Tem.
Pode chorar, espernear, bater, reclamar. Você precisa sair do salto, você e do sapato? Não, meus amados. Não. Porque o nosso humor não é infantil. O deles é. O nosso é um humor maduro, pautado na palavra de Deus. Ninguém precisa gritar e bater em filho para educar. Acho que minha filha passou 10 vezes na fila do não vou fazer, do não quero, né? Acho que passou, não passou, amor? Se 10, não passou 10, 9, desceu da fila com sei lá quantos não na cabeça. A gente não sai do lugar. Porque ela tem um humor infantilizado, ela ainda não está amadurecida. Eu estou madura. Então, a educação é algo inegociável. Vai ter que estudar, vai ter que ler, vai ter que fazer lição, vai ter que fazer prova. Põe na conta do Código Civil. Não posso, vou presa, inclusive. É direito. Artigo 205, Constituição Federal. É ou não é? Eu falo isso para os meus filhos. Está no ECA, bem, vou presa. Ai, se alguém denunciar para o Conselho Tutelar. Por quê? Não pode. Não pode dar qualquer coisa, deixar de qualquer jeito. Geração frouxa, imatura, quer vencer no grito e na discussão. Explique para os seus filhos que tudo tem um porquê. Quarta regra inegociável: regras de boa convivência. Pegou marido, mulher, né? Pega todo mundo. Vale para todo mundo. Regras de boa convivência são inegociáveis. Dá licença, por favor, eu posso, você me ajuda, você poderia, que tal se... Não é para gritar, não é para humilhar, porque isso atrapalha a convivência no lar, fere e ofende. E quinta área inegociável: vida com Deus. A nossa vida espiritual é inegociável. Não quero ir na igreja. Dá para negociar? Não. Ai, vamos fazer devocional hoje. Não dá para negociar. Tem que orar para comer, orar para sair, orar para gastar, orar para comprar, orar para tudo. Tudo, tem que orar para tudo. Por quê? Porque Jesus está com você o tempo todo, guia a sua vida, faça disso uma coisa natural. A gente estava vindo agora aqui, daí, não sei o que ela falou, eu falei, Jesus está aí do lado, sentado, ela falou, tá, estou dando a mão para ele. É isso aí, segura na mão dele e vamos. Tem que ser na brincadeira, natural, mas nós precisamos trazer a presença de Deus. Os pais hoje, quando vão falar da vida espiritual, embrulha isso num pacote dos chatos, das coisas chatas. Vamos orar, sai desse negócio aí agora, que agora é hora de orar. Os filhos falam, nossa, sério, não acredito, não quero. É gostoso. E a gente tem que revestir a nossa vida espiritual de prazer. Põe música alta em casa. Dança, canta, louva, lê versículo, fala, qual será que vai ser o meu? Qual será que vai ser o meu? Nossa, cara, olha o que Josué fez. Tem que ser prazeroso, tem que ser gostoso. Viver com Deus é a maior bênção que a gente pode ter. Cara, tem gente construindo uma mansão para nós no céu. Pai, quero ter, mas lá no céu você vai ter. Não sei aqui, mas lá no céu, tênis bom você vai ter. Vai ter até asa assim. Que Michael Jordan o quê? Né? Muito melhor. Sim ou não? Sim. Galardão, cada um vai receber segundo as suas obras. Bora trabalhar. Então vamos pensar nessas áreas. Vida com Deus, saúde, segurança, educação, regras de boa convivência. Vida com Deus, cuida de que área da nossa vida? Espiritual. Saúde, física e mental. Segurança, física e virtude, que é também mental e emocional. Educação, cuida de que área?
Quitual, dá para ser burro, gente? Com o português bem claro. Dá para ser ignorante? Depois vai ler Oséias, que o povo perece por falta de conhecimento. Não dá. Não dá para perecer, porque ficou com preguiça de ler a Bíblia, orar e ler outras coisas que precisa, inclusive. E regras de boa convivência, cuida de que área? Emocional, social e afetiva. Adianta ser inteligentíssimo e não saber nem conversar com a mulher? Fala, Deus. Adianta ser um ótimo profissional e não saber se relacionar bem com a esposa? Ganhar o mundo e perder a alma? Adianta? Fala para mim, no céu tem carreira? Tem diretor, gerente? Cartão, diretor. Né? Tem conta bancária, CEO, conta bancária? Não tem, meu amado. Cuidado com o que você está fazendo aqui. Porque se não fizer direito, vai o seu cartão, com o seu nome, com o seu status. LinkedIn não está lá no céu. Não tem? Tem? Não estou sabendo. Tem? Né? Então leva para o céu a sua alma, que é o que importa. Meu pai falava isso. Lá nós vamos dar conta de uma coisa só. Do nosso caráter. Só do nosso caráter. Essas regras, elas precisam ser inegociáveis no lar. E nós podemos e devemos falar disso com os filhos com tranquilidade, porque quem é o adulto da relação? Nós. Então pega uma folha, escreve as 5, coloca de cada área que cuida essas regras e fala: entendeu, filho? Entendeu, filha? São só 5 regras. Só 5 que vão cobrir todas as áreas da sua vida. 5 regras para cobrir todas as áreas da sua vida. Nosso papel é levar os nossos filhos a tomarem consciência de si mesmos. Para 2 coisas: consciência de si e senso de obrigação. Quando Adão e Eva pecaram, o que aconteceu com eles? Abriu os olhos. Consciência de quem eles eram e do que eles estavam fazendo. Nós temos obrigação não de fazer o filho comer brócolis, não de tirar 10 na prova, mas de que eles desenvolvam consciência de si mesmos. De que há um projeto de Deus a ser realizado. E eles têm a vida intelectual, cultural, social, emocional, física, tudo para dar conta. Às vezes minha menina fala assim: tudo que faz de errado, né? Desculpa, mãe. Eu falo: não precisa nem me pedir desculpa. Porque você não fez para mim isso. É para você. Toque, o corpo é teu. Né? A mente é sua e ela tem só 6 anos. E eu falo: não foi comigo que você fez. É o seu potencial, é a sua vida. Cuide bem. É a sua responsabilidade, não é minha. Quem está entendendo o que eu estou falando? Nossa, que cruel. Não é cruel. Quem fez ela nascer no século 21, 2022, foi Deus. Eu tenho que preparar ela muito bem. Sim ou não? Muito bem. Nosso papel é esse. Os filhos precisam ter entendimento de que existem essas áreas na vida dele e que eles precisam compreender isso e exercer com eficácia. Eles precisam saber o que é e o que fazer, mas mais do que tudo, eles precisam querer fazer. Nós precisamos alertá-los de que a vontade, o desejo
é a área de maior interesse de Satanás. Satanás quer roubar o seu desejo de não voltar para casa, de não ficar com a sua mulher, de não ficar com o seu marido, de não continuar com essa família, de trabalhar mais do que cuidar da família. Quem está entendendo o que eu estou falando? Vontade, desejo. Aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. É o centro da nossa vontade. Nós precisamos mostrar isso para os nossos filhos, para o marido, para a mulher, para os parentes, para os familiares, né? Mandar depois para assistir o culto, para que eles entendam que eles precisam guardar a vontade deles no Senhor. Amando, ensinando, ajudando a se envolverem nessas questões, a pertencerem e desejarem ser expressão do reino na vida deles. Eles têm que entender que isso é o projeto de Deus na vida deles. Deus tem um projeto tão grande aqui que você tem que cuidar dessas áreas e fazer. É por isso que a palavra diz que é no caminho, porque todas essas coisas nós desempenhamos onde? No cotidiano, no dia a dia, da hora que a gente levanta, que a hora a gente deita, a gente está fazendo essas coisas, sim ou não? O mundo espiritual a gente fantasia demais, a gente acha que precisa ter lá o Instagram com 70 mil seguidores, não é nada disso. Não é isso. Se o meu coração um dia estiver naquele lugar, eu já me desviei do propósito. Totalmente. Glória a Deus, Deus me usa naquele lugar, eu abençoo um monte de vida, amém. Mas querido, se eu errar na minha casa, eu já me desviei do propósito. Eu já saí do lugar. Não interessa quantos likes, quantos seguidores, quantas visualizações, nada disso interessa. Interessa o dia a dia, um a um, pouco a pouco. A sermos luz no trânsito. É isso que interessa, o projeto de Deus é esse. Cara, eu cortei aquele cara, ele falou, Deus te abençoe. Né? Xinguei a vizinha, ela me trouxe um bolo. Olha isso, gente, propósito de Deus é esse. Cuidado nessas áreas. Quem está com as emoções tão doente por causa das regras de convivência quebrada no lar, tem desempenhado muito mal as outras áreas também. Vocês percebem isso? Regra de convivência no lar estragou, está um caos a casa, ninguém dá conta de mais nada. Então precisamos exercer no caminho. Por isso tem que ser leve e eficaz. Por isso só 5 para vocês guardar. Para ser leve e eficaz. Não vamos negociar. Não pode. Por quê? Nem eu sei direito, mas não pode. Brincadeira, vocês sabem e vão explicar. Cuida da vida intelectual, cuida da vida cultural, cuida da sua vida física, cuida da sua saúde mental. Como envolver os filhos nessas questões? A gente precisa, então, adolescer junto, brincar junto, se divertir junto, contar a história, piada, fazer o dia do fervo, jogar jogo, a gente desenvolver e pertencer nesse universo, para que eles venham junto com a gente. Então, vou dar algumas diquinhas aqui para encerrar. Coloque lembretes na casa, coloque papéis. Deuteronômio fala, gente, o próprio Deus orientando o povo, era para fazer o quê? Escrever no umbral da porta. Vamos combinar, anjo precisava do sangue no umbral? Anjo ia errar o caminho, gente? Fala sério. O que significava aquilo? Decisão. Decisão. Quem fizesse o sacrifício e passasse o sangue estava dizendo, aqui eu quero, aqui eu quero, aqui eu quero, aqui eu quero. Eu falo isso todos os dias no meu Instagram. Todo
dia eu repito 1000 vezes, escreve num papel, cola na parede. Como que você era chato e deixou de parar? O povo pergunta isso para mim. Colei um papel na parede. Efésios 4, 31 e 32. Longe de vós, gritaria, maledicência, discórdia, dissensão, inveja, ciúme. Ali tem pecado para todo mundo dentro da casa. Cole na parede. Cola na parede. Não está dando, não consigo. Escreve num papel e cola na parede. Chego emburrado do trabalho, cola na parede. Não vou entrar com o bico. Não é verdade? É verdade. Duvido você esquecer. Não vou entrar. Põe. Tem uma pessoa que eu atendo que ela começou a colocar bilhete no carro. Ela falou, mudei. Eu usei tudo o que você falou. O que você fez? Ela falou, lotei o carro de post-it. Então ela sai, ela volta, ela já vai lá, glorificando, lembrando, e muda. Coloque lembretes para auxiliar as tensões entre pais e filhos. Use pulseiras, põe pulseira lá. Essa semana eu vou usar essa pulseira vermelha para lembrar que eu não vou mais gritar com você. E toda vez que eu tiver vontade, eu vou te dar um cheiro de propósito. Você vai saber que eu queria te bater nessa hora, mas eu tenho domínio próprio. Não é o meu humor escravizado, essas emoções infantis e doentes que determinam quem eu sou. Se conecte com os seus filhos, brinque, jogue, veja TV, usa metáforas, tenha muito toque físico, libera ocitocina, sertralina, brincar, endorfina, caminhar na rua, ponha o corpo para funcionar a seu favor. Amém?